Muito boa noite, começa agora o programa Paulo Cavalcante, trazendo mais uma entrevista, mais uma experiência de vida para ajudar você a desenvolver o seu pensamento, a sua resiliência. Eu estava lembrando de uma parábola que está na Bíblia, a parábola de Jotão. A parábola de Jotão, ela diz que as árvores do campo saíram para escolher um rei e chegaram na figueira e disseram: figueira, seja o nosso rei. E ela disse assim: deixaria eu os meus figos, que tanto têm sabor, para reinar sobre vocês? Jamais. Foram até a videira, chegaram até a videira e disseram: videira, por favor, seja a nossa rainha. A videira virou e falou: deixaria eu as minhas uvas, que tanto alegram os homens com o vinho, para servir vocês? Jamais. Aí chegaram no pé de espinheiro e disseram para o espinheiro assim: espinheiro, ninguém quer reinar sobre nós, será que você não quer? Ele falou: eu quero, mas vocês têm que ficar debaixo da minha sombra. E quem sair debaixo dela, eu vou espinhar até acabar com a vida de vocês. Moral da história: se você elege pessoas erradas, você vai ter que ficar à sombra delas. E espinheiro não tem sombra, gente. Só tem espinhos. Pense nisso. Eu estou numa série aqui na Rema TV, falando sobre candidatos a prefeito, candidatos a vereador. E nessa feita eu vou entrevistar, sabe quem? Alguém que veio para Porto Velho há 36 anos atrás, nascida no Maranhão, filha do seu Antônio, da dona Maria, mãe do Marcos Túlio. Eu vou falar com Meire Santos, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Pois é, gente, estou aqui com Meire Santos. Meire Santos tem um vasto currículo, né? Nascida no Maranhão, é funcionária pública, está com a gente há muito tempo, jornalista, né? Também. É amiga aqui de carreira. Meire, seja muito bem-vinda ao programa Paulo Cavalcante, a Rema TV. É um prazer recebê-la e dê a sua saudação. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade. Nessa caminhada aí rumo à Câmara de Vereadores, todo o espaço a gente tem que aproveitar para poder se apresentar para aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho, nossa jornada, nossa caminhada. E aproveitar também para matar a saudade dos colegas de profissão, dos jornalistas, né? E também até levar as nossas propostas para eles, porque eles também são multiplicadores da informação e a gente fica muito feliz com esse momento, né? Agradecer a toda a equipe aqui da Rema, que faz a diferença aí na comunicação rondoniense. Meire, eu quero começar um pouco. Geralmente a gente não entra direto na questão da política. A gente entra em quem é você. Eu preciso saber quem é você, né? Quem é Meire Santos? De onde veio? Qual a sua origem? Você chegou há 36 anos aqui, então chegou menina, né? Cheguei, eu ia completar 6 anos de idade. Seus pais, com certeza, migrantes, né? Pioneiros. Por que eles vieram para cá? Conta um pouquinho da sua história. Bom, minha mãe, professora, hoje ela é aposentada, tem 6 anos que ela aposentou. Nós viemos do Maranhão, uma cidade chamada Araguanã, e lá, naquele tempo, existia muita fome, muita seca, muitos problemas sociais, poucas oportunidades. E a minha mãe chegou no momento que ela falou assim: olha, eu tenho que ir para outra cidade, porque não dá para sobreviver. Mas aqui, meu pai lavrador, vivia do que ele plantava, e minha mãe ainda jovem, mas já dava aula nas escolas próximas. E aí uma prima dela estava morando em Rondônia, mandou uma carta para ela e falou assim: Maria, vem para Rondônia, que em Rondônia está tendo oportunidade. Aqui você pode ser funcionária pública, aqui estão dando terra para você poder construir o seu lar, vem embora para Rondônia. E minha mãe, quando recebeu aquela carta, veio no momento que ela realmente estava tomando uma decisão de mudar, né, a sua trajetória. E ela conversou com meu pai e falou: vamos, Antônia, vamos embora para Rondônia, lá tem uma chance da gente mudar de vida. E meu pai não acreditou. Meu pai incrivelmente, foi o medroso da história, né? E ele falou: vou ficar com a minha mãe, com os meus pais aqui, se você quiser ir, vai e vai se aventurar. As crianças vão ficar. E nós ficamos. Nossa. Minha mãe veio
para Rondônia, chegou aqui realmente, ela chegou no momento que Rondônia estava dando essa oportunidade para as pessoas. Ela já chegou, começou a trabalhar. Isso foi em 1980... Já em 1989. 89, já no finalzinho. 89. Então, assim, aí ela começou a trabalhar, já conseguiu um trabalho também no serviço público. Em um ano trabalhando, a vida dela era trabalhar para juntar dinheiro, para trazer a gente. E ela conseguiu, em um ano, conseguiu juntar dinheiro. Quanto tempo aqui ela ficou? Ela, sozinha? Sozinha, no caso, com a prima dela, ficou por volta de 2 anos. Vocês tinham quantos anos? Eu estava com 4 para 5 anos na época, cheguei aqui quase com 6 anos de idade, né? Ela ficou praticamente 2 anos. E seus irmãos? Meu irmão mais velho, ele já estava beirando os 10 anos e o mais novo estava com 2 anos. Imagina o quanto vocês sofreram, né? Porque a mamãe é a mamãe, né? É difícil. Assim, eu não lembro muito porque eu acho que com 4 anos a gente se apega a quem está ali na família. Então, se tem um tio que está dando comida, está dando atenção, a gente vai... de repente esquecendo um pouco essa solidão, essa ausência da mãe. Talvez se eu fosse adolescente eu teria sofrido mais. Com certeza. E aí depois que ela ficou esse tempo juntando o dinheiro, ela mandou o dinheiro para minha tia, que morava lá, e essa tia nos trouxe para cá. Seu pai não veio? Meu pai não quis vir. Ele separaram, não quis vir. Então. Aí acabou se separando. E aqui a gente formou a nossa família. Eu tenho um filho hoje de 16 anos, nunca... Você cresceu, estudou? Cresci aqui. Tua mãe como aqui. professora? Minha mãe professora do Estado. Hoje ela... Ela pegou uma época boa, que era a federalização, Sim. né? E ela pegou aquela época, né? da demissão, lembra? Sim. Que muitos funcionários foram demitidos. Sim. E ela conseguiu aí dar a volta por cima, fez um curso superior, conseguiu se encaixar novamente nos quadros públicos e está aí, graças a Deus, então, aposentada. na sua infância, você viveu a realidade dos pioneiros de Porto Velho, as dificuldades, as estradas de chão. Sim, a dificuldade de acesso aos serviços públicos. Demais, né? Então, naquela época era muito difícil. A gente veio morar na periferia de Porto Velho, no bairro Ulisses Guimarães, onde naquela época... naquela época, eu imagino Ulisses, tinha, né? O bairro Ulisses Guimarães e os arredores eram tomados por gangues. Então, você imagina 3 crianças, né? Um menino... Então esse negócio de gangue não é agora do Orgulho do Madeira, não? Isso aí já existia há muito tempo? Porto Velho já passou por fases e fases de violência, né? Sério? Eu acho que hoje a violência, ela multiplicou e ela praticamente se profissionalizou. Lá atrás, eram espaços sociais que aqueles jovens queriam, né? E claro que sempre teve disputa, furtos, roubos, mas naquele tempo era espelhado muito nos Estados Unidos, né? Los Angeles, naquela época, Nova York, eles tinham esse negócio de gangue, né? Final dos anos 50, 60, 70, até mesmo início dos anos 80 tinha muito essa questão de gangue, né? E isso veio, tu traz essa referência, né? A impressão que eu tenho hoje, voltando no tempo, pensando naquela época, justamente era isso. Os jovens queriam espaços de poder, queriam estar ali presente nas tomadas de decisões da sua comunidade, né? Então, no Brasil todo. Foi um momento muito difícil. Mas minha mãe, ela foi uma grande guerreira. Ela fez com que a gente estudasse, estivesse sempre com a mente dentro da escola. Ou quando não estava na escola, estava fazendo um curso, estava se capacitando. Então, desde os 6 anos, era sempre enfurnada dentro da escola, fazendo esporte, para que a gente... Ela, dentro de sala de aula, via muita coisa. Então, o que ela queria para a gente era que a gente fugisse daquela realidade que ela via, de crianças, adolescentes que estavam indo para a marginalidade, né? E quando você decidiu, no caso, você foi estudando e chegou uma hora que você decidiu ser jornalista, como é que foi isso? Eu sempre fui muito comunicativa. Então, assim, com 7, 8 anos, a minha mãe fala que eu ficava na frente da TV, pegava uma escova de cabelo e ficava imitando, assim, os repórteres, né? E ela falava assim, por que você ainda quer ser jornalista? Ela tem que ser professora, porque na cabeça dela, e aquele nordestino ainda raiz, tem que seguir os exemplos dos pais. Então, na cabeça dela, ela queria que eu fosse também professora. Mas eu tinha aquela vontade de trabalhar na comunicação. E quando eu já estava encerrando o ensino médio, eu vi que estava tendo um curso de comunicação na antiga Rede Amazônica, né? na Fundação Rede Amazônica. E eu falei, mãe, eu quero, é isso aí que eu quero. Aí eu fui fazer o curso. Na metade do curso já falaram, olha, você tem talento, você vem trabalhar. E ali começou tudo. Com 16 anos eu trabalhei numa primeira emissora e depois eu trabalhei numa segunda que eu fiquei a maior parte da minha vida na televisão.
Qual emissora você era por último? Na última foi a SIC TV, na Record, SIC né? TV, Aqui de Rondônia. Sim. Mas passei pelo SBT, trabalhei a Band, foi a primeira com um programa independente, com 16 anos de idade, estava lá trabalhando num programa independente, o extinto Cidade Agora. E aí começou tudo ali, né? Passei pelo SBT, passei pela SIC TV, pela Band, fiz alguns trabalhos também por lá. Eu tive na Band há uns 13 anos atrás. E maior parte da comunicação foi em TV, mas fiz também rádio, trabalhei em site, trabalhei em assessoria de comunicação, maior parte da minha caminhada, assessoria de imprensa, assessoria parlamentar. Sim. E me diga uma coisa, quando foi que você decidiu que gostaria de pleitear um cargo público? Foi na faculdade ainda? Foi no colégio, nos grêmios? Foi uma coisa natural ou por conta de você estar à frente da comunicação, você vendo a notícia todo dia, fez com que você falasse, poxa, eu preciso fazer alguma coisa com a experiência que eu tenho? Conta um pouco sobre isso. Na TV, como eu passei boa parte nos últimos 8 anos, eu tive mais à frente de programas populares, programas de contato com a comunidade, vendo ali as dificuldades de acesso aos serviços básicos, vendo pessoas com tão pouco e precisando ali do mínimo, que era um exame, uma consulta, um medicamento, e vendo todas aquelas dificuldades, eu não era só apenas uma apresentadora, eu queria fazer mais do que só uma apresentadora. Eu apresentava a notícia, eu falava da trajetória daquela situação, mas quando apagava a luz do estúdio, eu ia atrás das autoridades, por minha conta mesmo. Eu entrava em contato com o secretário municipal, com o secretário estadual e tentava, olha, essa situação, mandava a reportagem e resolvia, né? Então, as pessoas começaram a perceber assim, olha, ela é a nossa voz da comunidade, porque a gente manda para lá e as coisas acontecem. Claro que a TV, ela dá uma grande visibilidade. E isso movimenta as autoridades, movimenta os setores públicos. Mas eu acho que aquele reforço que eu dava, ele fazia um certo efeito, né? Mas não veio daí a vontade. Eu comecei a fazer o curso de Direito e aí o ano passado eu decidi que eu ia seguir na área de Direito. Eu falei, eu tenho mais a agregar na área de Direito. Eu vou terminar meu curso, vou ser advogada e eu vou montar um espaço na minha agenda para atender a população. Só que aí quando eu saí da TV, as pessoas vieram atrás de mim. Uai, por que você saiu da TV? Você vai para onde? Não, volta. Você era a nossa voz e isso foi repetidas vezes que eu ouvi. E aquilo começou a aflorar dentro de mim. Poxa, as pessoas me viam então assim. O que eu vejo assim, Meire, é a boa vontade. Eu sei porque eu sou muito parecido com você. Eu não sabia que tinha alguém assim. Eu me envolvo com a causa. Tem gente que fala, você é bobo. Né? Mas não é, a gente é apaixonado pela coisa. Então eu não sei ajudar, ou eu ajudo ou não. Esse negócio de fazer pela metade, eu não consigo fazer. Eu percebi que pelo seu relato, você deve ser assim também. Porque uma coisa é você pôr um problema, né? Terminou ali, você telefona para a autoridade, acabamos de viver uma situação, precisa de alguma coisa acontecer, é diferente. É se importar, né? Diferente, é se importar, porque às vezes aquela autoridade nem sabe. Tem muita coisa que o pessoal fala mal do governador e ele não sabe que está acontecendo aquilo. Fala mal do prefeito e ele não sabe. Às vezes tem secretário que não sabe que está acontecendo. Não tem acesso. Então, quando você coloca a notícia aí e, ao mesmo tempo, dá uma ligada, porque eles vão ouvir a gente, né? A gente tem acesso a eles, é diferente, ajuda. Ajuda, porque reforça, né, a dificuldade que um cidadão comum tem para chegar lá, nós temos um atalho. Isso é muito importante. Isso faz a diferença. Eu tenho certeza que eu cumpri meu papel social como jornalista, de não só levar informação, mas fazer com que aquela situação ou aquelas problemáticas, elas pudessem ser ouvidas e serem resolvidas, ou pelo menos em busca de solução, ou que elas ficassem em evidência para que algo acontecesse, algo se movimentasse para aquilo mudar, né? Meire, e me diga uma coisa hoje, qual é a sua maior plataforma, o seu maior sonho? Vamos supor, se der tudo certo, eu faço votos que dê. Você, dia 1º de janeiro, toma posse ali como vereador em uma das cadeiras na Câmara Municipal. Qual vai ser a sua primeira guerra, a sua primeira luta no primeiro ano de
de mandato seu? Qual o seu sonho? O que você acha assim que precisa acontecer e que você vai doar o seu mandato, pelo menos o início dele, para que seja feito? Eu quero principalmente lutar pelas mulheres. Nós somos aqui em Porto Velho a maioria. E infelizmente, quando não estamos nas estatísticas de que somos agredidas, de que somos mortas, somos humilhadas no trabalho, somos desvalorizadas e a gente tem perdido cada vez mais espaço. E do contrário que fala, olha, a mulher cada vez mais ganha espaço. Pelo contrário, a mulher tem que ficar brigando o tempo todo para ela ter espaço. E o que a gente vê hoje, que grande parte, e isso está no último censo, que grande parte dos lares aqui de Porto Velho tem como mulher a chefe da casa, chefe da família. Então são mulheres que são as enfermeiras, as psicólogas, as mantenedoras dos seus lares e elas precisam ser valorizadas, elas precisam de oportunidade, elas precisam ser capacitadas, elas precisam de oportunidades profissionais. Às vezes a pessoa tem um talento dentro de casa, mas ela não tem a oportunidade de aguçar esse talento, dela poder colocar em prática. E a gente precisa conversar com essas mulheres, saber o que é preciso fazer, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. A gente sabe que muitas mulheres, elas às vezes ficam num círculo ali de violência porque elas dependem do homem da casa, que é o seu agressor. E ela vive aquele estágio de agressão por anos e anos porque ela não consegue um emprego, porque ela não estudou o suficiente, ela não tem um curso, ela não tem oportunidade. Então, a minha primeira luta é pelas mulheres, é pelas mães atípicas, aquelas que pararam de trabalhar porque o seu filho nasceu com uma condição que requer toda a atenção. E essa mulher está dentro de casa, enfrentando preconceito, discriminação. E pior do que isso, não está tendo acesso aos serviços para esse filho, para essa filha, que é acesso à educação, porque precisa de um cuidador, precisa de um apoio especial dentro do ambiente escolar, acesso a um psicólogo, porque também essa mulher carrega uma carga muito grande por ter sob a sua responsabilidade aquela criança, acesso aos serviços sociais, tem tantos benefícios e muitas mulheres não conhecem esses benefícios. Então eu quero trabalhar também por essas mães atípicas, por essas mulheres que precisam ser ouvidas e que precisam de espaço e oportunidade. Olha só, eu tenho uma pergunta para fazer, já que você entrou nesse prisma feminino, eu acho muito importante. Porque eu vou fazer agora, dia 29 de novembro, 56 anos, eu sou de 68. Eu sou ainda de uma geração que a maioria tinha pai e mãe dentro de casa. Se era bom ou não, mas tinha. Né? A geração já do meu filho é uma geração de que mais da metade não tinha um pai. E essa geração atual do meu neto é uma geração que quase nenhum lar tem pai. Isso faz uma falta tremenda, porque Deus é pai. A falta de paternidade é algo muito sério. Faz com que muitos homens não tenham referência para que eles possam ser homens. E o que a gente vê hoje na periferia de Porto Velho e das grandes capitais, das cidades, a questão de 30 anos atrás, você tinha aquela mãe solo, leoa. Ela ia para cima, ela rugia. Então ela era aquela Paraíba mulher macho, né? Ela fazia os dois papéis. Filho de leoa não passava fome, podia... Eu sei porque eu vi isso. A mãe deixar de comer para dar para os filhos. Eu até me emociono, porque eu vi isso. E isso ainda acontece. Eu vi isso. Isso acontece. Essa era a mãe daquela época. Infelizmente, com o advento de tantas coisas que aconteceram nesses últimos 30 anos, com o enfraquecimento da família e com o advento das redes sociais, que tanto mostram a verdade do selfie, que é a grande mentira, ainda mais com os filtros que existem,
Ninguém é igual a ninguém. Você marca um encontro com alguém, quando você vai ver, você fala, que diabo é esse? Você fala, da onde saiu? Por quê? Porque todo mundo é fake. Existe, né? E as pessoas vivem num mundo fake. Essa é a grande realidade, infelizmente. E aí você vê uma mãe hoje, porque antes o cara não tinha o pai, mas tinha uma mãe. Hoje ele não tem nem pai nem mãe, porque a mãe está nas redes sociais, vivendo de Bolsa Família, muitas vezes sem estudo, à margem da sociedade, com crianças crescendo nesse ambiente, que há de ser do nosso futuro. O que a senhora pensa a respeito disso? Essa situação que acontece principalmente na Zona Leste, nas áreas mais longínquas, da onde você veio, Ulisses Guimarães, Orgulho do Madeira, Jardim Santana, e, entre outros, onde tem a população mais carente, onde você não tem uma praça boa. Se fala tanto, né, mas não tem uma praça boa. A gente que veio de outras capitais, poxa, a gente sabe o que é uma rua boa, o que é uma praça boa, o que não tem lugar para eles irem. Essa criança passa o dia inteiro ou com o celular na mão ou numa televisão, sem presença educacional. Qual é a sua ideia como vereadora para tratar essa questão dessa criança na escola, alimentação, educação, trabalhar essa questão dessa mãe que não tem formação, que às vezes precisa até de uma instrução, precisa de um psicólogo, precisa de um psicanalista, precisa de alguém, de um assistente social de verdade, não de mentira, não essas assistentes sociais de mentira, de verdade. Qual é a sua ideia para essa, já que você citou de mães atípicas e tal, isso me empolgou. Qual é a sua ideia para esse pessoal aí? Olha, esse é o verdadeiro papel do vereador. Não é só fiscalizar, propor, mas principalmente de ele ir até a comunidade, ver a realidade dessas mães e o que elas estão precisando. Porque eu acho que a gente vê hoje no nosso município de Porto Velho é uma assistência social que ela está praticamente voltada para dar benefícios às populações mais carentes e não de resolver, dá um peixe, mas não dá uma vara, né? Resolver para que essas famílias não precisem de benefícios. Então, a assistência social, ela não pode ser vinculada somente a dar esse peixe e matar a fome daquela família, mas principalmente a tentar tirar, porque quando, por exemplo, os primeiros programas sociais foram criados no Brasil, dentro do seu mote estava lá escrito, dar o benefício, porém, fazer com que aquela família tenha a oportunidade de sair daquela vulnerabilidade. Era dando curso de capacitação, era fazendo com que aquela pessoa fosse inserida no mercado de trabalho, coisa que não vem acontecendo, nem em Porto Velho e nem em lugar nenhum do país com tanto afinco. Então, assim, o trabalho tem que ser nesse ponto essencial. Tem que saber lá quantas famílias temos cadastradas, quantas mulheres hoje nós temos na nossa Porto Velho que estão desempregadas, que são chefes de família, que dependem do benefício. É chegar nessa mulher e falar qual é a sua dificuldade de hoje ser inserida no mercado de trabalho. Eu não tenho educação, então arruma vaga para essa mãe. Eu não tenho porque eu tenho 3 filhos, não tem creche para eles poderem ficar, eu não tenho como estudar e trabalhar. Isso é uma loucura. Então tem que criar novas vagas, novas salas de aula, Nem que tenha que colocar uma cadeirinha lá. Então, assim, tem que ter o atendimento que leve, que tenha uma sala para as crianças ficarem enquanto a mãe está estudando. Sim. Porque tem muitas mães que querem sair dessa situação de vulnerabilidade. Mas enquanto o município não fizer a sua parte, a gente só vai ter essas estatísticas. Porque, jornalista, eu acredito numa coisa. É importante o Bolsa Família? É importantíssimo. Mas ele não resolve. Eu acho que tem que integrar outras coisas, porque a partir do momento que você dá o peixe, mas depois você ensina essa pessoa que existe uma vara e que é possível pescar, a partir do momento que essa pessoa começa a pescar e ela percebe que os peixes são muito maiores do que aquele que ela ganhou, ela não vai querer mais aquele peixe dado, ela vai querer o peixe dela. E esse assistencialismo, ele atrapalha muito o desenvolvimento da nossa cidade, atrapalha o desenvolvimento como todo do país.
que a gente vê são pessoas aí que elas se acostumaram com essa cultura de ter mensalmente o mínimo e que elas conseguem sobreviver com aquele mínimo. E vive uma vida, infelizmente, miserável, medíocre, né? E não vai além, não anda acima da mediocridade, não consegue decolar. Tanto é que você pega as mães solos de 30 anos atrás, todas elas conseguiram financiar a sua casa, educar os seus filhos e não tinha nada, eles não tinham, né? Era muito difícil quando tinha um auxílio leite, era muito complicado isso. Então eu vejo que precisa se fazer algo. Eu vejo hoje que a escola a tempo integral, se bem feita, se assumida pela prefeitura, se tiver realmente uma lei orgânica, que é a sua área, para a prefeitura encarar isso, eu acho que a criança chegar nos primeiros aninhos de vida dela e ela ficar ali até terminar o ensino médio, onde ela possa ter todo tipo de estudo, né? Entrar às 7 horas da manhã e sair às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, tomado janta, tomado banho, asseado, aprender um instrumento musical, aprender uma arte marcial, aprender uma dança. Isso muda a história. Eu fui produtor musical há muitos anos, eu ia para a periferia. Quantas pessoas que eu ajudei que se tornaram grandes cantores hoje, estão ganhando dinheiro, estão viajando, e eram pessoas que, se não tivesse estendido a mão, eles não tinham dado. E a gente sabe, isso já é foco de milhares de pesquisas. A cultura, o acesso ao esporte, o acesso à música, isso muda a vida de todas as pessoas. Muda ali o seu dia a dia, a sua disciplina e principalmente aquela criança, ela vai ter um foco. E esse foco não vai ser a marginalidade. Ele vai seguir outros caminhos, ele vai ter essa oportunidade de seguir outros caminhos. Agora a gente tem que trabalhar para que a escola não seja só um refúgio para essa criança ser jogada lá dentro. Ela tem que ter realmente aquele projeto social de, olha, essas crianças elas precisam de todo um trabalho, né, multidisciplinar para que ela realmente desenvolva o seu talento, desenvolva a sua criatividade, a sua vontade de fazer alguma atividade, seja esporte, seja uma música, seja um instrumento musical, mas é preciso que o vereador faça esse papel de fiscalizador, de sugerir, de levar propostas, de fiscalizar, de conversar com a comunidade para saber quais são os pontos que devem ser trabalhados emergencialmente, né? Eu vejo isso, Meire, e muito mais. Eu acho que o vereador ele tem que ficar menos no gabinete dele e andar a cidade. Eu acho que durante 3 dias por semana ele tem que andar a cidade. Ele tem que sujar o pé dele, ele tem que sentar numa escola, ele tem que entrar num posto de saúde, ele tem que entrar num supermercado, ele tem que ver o que está acontecendo com a população. Está faltando isso, esse contato, e eu espero que você seja uma dessas pessoas que vão fazer isso. Você tem 2 minutos para poder falar o que você quiser, olhando para a câmera, dar o seu recado para esse público que está nos assistindo agora. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, desejar sucesso para toda a equipe aqui, sucesso para a Rema TV, que tem crescido muito aqui na comunicação do nosso estado, né? Oportunizando para que os nossos jornalistas também tenham vez e voz e a nossa comunidade também tenha esse espaço que é grandioso e importante. E eu quero falar para você, cidadão de Porto Velho, você, cidadã de Porto Velho, você, mulher, nós somos a maioria e está na hora da gente mudar a Câmara de Vereadores. A gente precisa transformar a Câmara de Vereadores, nós precisamos que os nossos representantes, eles de fato e de verdade olhem para a nossa comunidade, que conheçam a nossa realidade, que saibam como é difícil pegar um ônibus, ficar 2 horas esperando o transporte coletivo, para que ele conheça de perto como é difícil você ficar 2 horas numa unidade de saúde e sair de lá sem ter feito o exame, sem estar com a medicação na mão. É preciso que esse vereador ele saiba que tem muitas mães, chefes de família, que estão sendo violentadas e que precisam sair desse círculo de violência e que precisam de uma oportunidade para poder sair desse cenário de violência e de uma vida medíocre, para que ela possa dar condições para a sua família também ter uma vida de qualidade. Às vezes a mãe, ela é o exemplo dos filhos, e se ela é maltratada dentro do seu lar, os seus filhos, eles não vão ver com bons olhos aquele lar.
Então é preciso que a gente se una e coloque na Câmara de Vereadores nomes que realmente se preocupem com Porto Velho. Chega de pensar nos representantes aí porque são primo de fulano, irmão de ciclano, ou que são parte daquele grupo que nunca sai do poder. A gente precisa olhar para aquele candidato, conhecer a sua história, saber se de fato ele vai ajudar Porto Velho. Então, antes de você dar esse voto de confiança, pesquisa bem. E eu estou aqui à disposição da população de Porto Velho como jornalista, como estudante de direito, como uma pessoa que veio da periferia, como uma filha de uma professora que passou mais de 35 anos tentando transformar a vida dos seus alunos e que ela passava dentro de casa esse exemplo. Eu quero ajudar você, mãe, ajudar você, jovem. E eu tenho certeza que a gente vai fazer junto uma Porto Velho muito melhor de se viver. Jornalista Meire Santos, 36123. É isso aí, jornalista Meire Santos. Que Deus abençoe sua vida. É um prazer, estou conhecendo você pessoalmente hoje. Já conhecia dos programas, né? E que Deus possa iluminar você e que dê tudo certo. Amém. Obrigado pela sua entrevista. Viu? Muito obrigada, eu que agradeço. A gente já volta daqui a pouquinho. Bom, gente, hoje eu estou aqui com Rafael Amaral Campanha, ele conhecido mais como Campanha, candidato a vereador. Seja bem-vindo, Campanha. Obrigado, Paulo, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Satisfação toda minha. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo, agradeço o convite. Estamos aqui para falar um pouco, né, sobre essa candidatura, quem somos, os objetivos, as propostas. Sim. E o que mais você quiser saber. Rafael, eu dei um pouquinho da sua história aí na abertura do programa e eu sempre começo falando da sua origem, da onde você veio. Fiquei sabendo que você é de Piracicaba. Piracicaba é a questão, acho que dá uns 60, 70 quilômetros, 80 quilômetros de Campinas, né? Eu ia muito a Piracicaba, ia de trem na época até Piracicaba, na época que tinha trem, né? Você não deve ter vivido isso, você veio muito cedo para cá. Mas como é que é a sua história? Conta como é que é isso, como é que começou lá em Piracicaba, seu pai, sua mãe, de onde vem sua família, quais são as origens e como é que você chegou aqui em Porto Velho? Paulo, então, eu sou filho de um mineiro, meu pai é uma pessoa que praticamente fez só o primeiro grau, comerciante, já está aposentado, nasceu lá no norte de Minas Gerais. Já minha mãe é bem diferente, ela é uma paulista de Piracicaba, uma assistente social, uma pessoa que se graduou, pós-graduou, teve cargos de gestão ao longo da trajetória dela. Então eu conheço as duas visões, aquela visão do meu pai, que é mais da roça mesmo, e a visão da minha mãe, que é uma pessoa mais culta. Nesse meio que eu cresci, esses são meu pai e a minha mãe. Né? É uma mistura, né? Seu pai é agricultor? Isso. Cresceu na roça e tudo, foi muito mãe? Pobre. Minha mãe é assistente social. Assistente social. Minha mãe é pós-graduada, exerceu cargos de gestão. Hoje ambos são aposentados, né? Sim. 72, 73 anos, cada um deles. Só. Né? E como foi que... Você é o primeiro filho, segundo? Sou o filho mais velho, tenho uma irmã, Natália. Você é mais velho também, eu sou mais velho também. Não é fácil ser mais velho não, né? Campinas fica a 75 quilômetros de Piracicaba. Sim, e é curioso. Mais ou menos isso mesmo. Porque eu cresci em Porto Velho, né? Eu amo Porto Velho, porque é aqui que eu vivo, aqui que eu tenho minhas raízes. Você não tem nem sotaque mais, né? Não, o pessoal fala, eu falo que não tem, porque o pessoal não sabe como o piracicabano fala, né? Nossa! Aí é bem carregado. Lá quando a pedra cai na água, ela não faz tibum, ela faz tigorfe, só para você ter uma ideia. Mas isso aí, tem uma parte curiosa nisso daí, Paulo, é o seguinte, em 2015, né, eu resolvi fazer concurso para delegado de polícia fora de Rondônia. E eu acabei passando no estado do Ceará e no estado de São Paulo, para delegado de polícia civil. E eu optei São Paulo. E eu fui trabalhar em São Paulo como delegado de polícia. Na academia de polícia, ao final dela, eu fiquei em terceiro lugar, na minha turma. Então eu tive como escolher dentre várias cidades onde poderia ficar, né? Inclusive tinha Piracicaba lá, a opção de escolher Piracicaba.
mas eu escolhi Itaquaquecetuba, que é no final da Zona Leste lá de São Paulo. Conheço. Conhecido por Itaquá. Eu quero ver qualquer pessoa falar Itaquaquecetuba, que não é fácil não. Taquaritinga, Pindamonhangaba. Aí é do Alckmin, é a cidade do Alckmin. E na época o Alckmin era governador, inclusive, né? Estava na nossa posse. E eu fui trabalhar em Itaquá porque poucas cidades tinham plantão e eu queria, de fato, conhecer os locais mais críticos de trabalho. Piracicaba ainda é muito tranquilo, é muito bom. Campinas já nem tanto, mas Piracicaba ainda é bem tranquilo com relação ao crime. Itaquá não, os maiores índices de crime estão no DEMACRO, que é a macro-região de São Paulo, né? Que é o departamento mais crítico de São Paulo. Fui para Itaquá, trabalhei na Polícia de São Paulo, cheguei a trabalhar no Garra. Você é paulista, você conhece o Garra? O Garra é pesado. É o Garra. Trabalhei no Garra da Polícia Civil, né? Isso, trabalhei no Garra de Mogi das Cruzes. Meu irmão trabalhou no Garra. Bacana, então você conhece bem. Mas aí, na época, né, como eu sou oficial de justiça, de carreira, concursado, aqui em Rondônia, né? E, graças a Deus, eu fui abençoado. Foram 2 concursos que eu passei, 2 concursos que eu sempre quis. E eu tive a opção de escolher entre ser oficial de justiça e ser delegado de polícia lá em São Paulo, ou no caso, oficial de justiça aqui. Optei por ser oficial de justiça, porque aqui, né, a questão, são várias questões, uma delas, o regime de aposentadoria nosso é bem melhor, né, e também a remuneração lá em São Paulo, para quem não sabe, a polícia de São Paulo, ela tem o pior salário de polícia do Brasil, hoje, né? Então, devido à remuneração baixa, muito baixa que tem lá em São Paulo, eu optei por ser oficial de justiça aqui. E nisso, estamos aí, somos oficial de justiça já há bastante tempo, aqui em Rondônia. Já estive na Então diretoria... você foi delegado ou já foi direto oficial de justiça? Não, passei para oficial de justiça aqui e passei para delegado lá. Fiquei como delegado 2 anos e alguns meses lá em São Paulo. Trabalhei muito, né? Conheci muito. Pra você ter uma ideia, aquele ciclo de vivência policial lá, porque é o seguinte, você entra na polícia em São Paulo, é diferente daqui. O delegado vai para a rua lá em São Paulo. Sim. O efetivo são 4.000 delegados em São Paulo. São 35.000 policiais civis. Então é totalmente diferente. O delegado fica na delegacia e vai para a rua. Trabalhava em Itaquaquecetuba, cumpria a missão no Garra, em Mogi das Cruzes, e cumpria todas as operações da seccional de São Bernardo. Quando eu tinha tempo para dormir, eu dormia dentro do carro, indo de um lugar para o outro. Né? Essa era a vida lá em São Paulo. Não tinha tempo nem de ir para casa dormir. Ou dormia na delegacia ou dormia no carro. São Paulo é cruel, né? São Paulo é cruel. Era desse jeito. Então, assim, lá vivi muito. O pessoal sobe escada rolante andando. Não tem esse negócio de esperar, não, né? Exatamente isso. Inclusive, quem não é de São Paulo, quando vai para São Paulo, fica na escada rolante do lado esquerdo. E o lado esquerdo é corredor. Para quem sobe andando, né? Então, assim, vivi intensamente aquilo lá. Tive em combate em São Paulo, porque é comum para nós lá em São Paulo, né? Então, assim, mas graças a Deus aprendi bastante, foi uma experiência maravilhosa. Servi o estado de São Paulo como policial. Tenho muitos amigos lá ainda, muitos amigos de lá, a gente conversa sempre. Sempre que eu vou lá, vou rever os amigos. Mas sou oficial de justiça aqui, também tenho muitos amigos aqui. Há quantos anos você é oficial de justiça aqui? Ano passado não, em junho desse ano eu completei 15 anos de oficial de justiça. É melhor ser oficial de justiça do que delegado? São carreiras diferentes e parecidas ao mesmo tempo, né? Eu diria delegado de São Paulo. Delegado de São Paulo trabalha perigoso, interno, externo. O oficial é sempre externo, né? São carreiras bem parecidas até de certa forma, mas assim, ao mesmo tempo diferentes. São Paulo te dá uma estrutura muito grande de trabalho. Muito grande mesmo. A polícia de São Paulo ela é gigantesca, ela é enorme, ela é bem estruturada, né? Então, assim, tem toda essa parte. Mas eu diria que o que pesa muito é a remuneração e a aposentadoria. Do oficial de justiça é melhor, né? Aí já pesa bastante. E quando foi que você resolveu voltar para Rondônia? Eu voltei para Rondônia, lá de São Paulo, em 2018 ou 19, por aí, 2018 ou 19. Fiquei 2 anos e alguns meses lá e voltei para cá. Entendi. 18 ou 19. Ok. Aqui você casou? Sim, casei. Foi casado para lá? Fui casado, na época,
quando eu fui casado, estava casado com a minha ex-esposa. Sim. Ela não conseguiu a transferência para lá, então também tinha esse porém, né? Atrapalhou. Depois retornei para cá, e aí 19 já tem, então, foi 19, são 5 Quase anos. 5 anos, né? 5 anos mais ou menos, Sim. que a gente está aqui. Nesse tempo, estive na direção da Associação dos Oficiais de Justiça, aqui de Rondônia, né? Fomos eleitos por aclamação aqui na Associação dos Oficiais. Já cumpri várias missões como oficial de justiça aqui, inclusive missões de alto risco, né? Aquela reintegração de posse que aconteceu na Fazenda Nova Brasil, naquela que mataram um tenente da Polícia Militar. Sim, eu lembro. Quando foi fazer a reintegração de posse, eu fui designado para ir para lá, junto com outros 2 colegas. Acampamos lá no mato, ficamos lá um tempo para retirar todo aquele pessoal que estava lá. Então, assim, bastante coisa que a gente já passou. E, mais recentemente, né, no final do ano passado, tivemos a grata satisfação de sermos eleitos para a diretoria, para compor a diretoria do Sindicato do Judiciário. E aí já é o Estado inteiro. Entendi. Hoje nós estamos na representação do nosso colega servidor do Judiciário. Rafael, o pessoal chama você mais de campanha, né? Me diz uma coisa, em que momento você, oficial de justiça, sua carreira você mais da metade da carreira já galgando posições, né, na associação de vocês, essa coisa toda, em que momento você resolveu dizer, olha, eu vou dar uma parada na minha profissão, na minha carreira e vou servir a população de Porto Velho? O que te motivou a pleitear esse cargo político de vereador, que é um representante da população diante do poder público? Paulo, essa pergunta é muito interessante. Também sou professor de Direito há 16 anos. Tudo começou, né, mais ou menos ali, quando eu estava saindo da adolescência e entrando na juventude. Os meus pais passaram por uma crise financeira muito grande mesmo. Né? Tivemos que mudar de casa, fomos para uma casa bem menor, tivemos que vender carro, enfim. E naquele momento eu vi que, e eu fui atrás de emprego, mercado de trabalho, enfim, e eu vi que a saída que eu tinha para aquilo era o concurso público. Eu mal sabia o que era o concurso público. E fui estudar para concurso, né? Nessa, eu fiquei, do primeiro concurso que eu fiz, tive a grata satisfação de, no primeiro que eu me inscrevi, passei, que foi da Polícia Militar. Mas assim, tive a grata satisfação de, nos 13 anos que eu fiz concurso, comecei nos de nível médio, depois fui para os de nível superior, fiz alguns de carreira jurídica. Mas nesses 13 anos fazendo concurso, passei em vários, reprovei muito mais, e é isso que eu digo aos meus alunos, passei em vários, mas reprovei muito mais do que passei. Porque às vezes você só conta a vitória e não quer contar a derrota. E eu digo para os meus alunos de preparatório para concurso, reprovei muito mais do que passei. Mas eu vi que o concurso público, além dos meus pais, é claro, sou grato a eles, mas o concurso me deu tudo que eu sou profissionalmente. Então eu resolvi fazer isso pelos outros também. E há 16 anos eu sou professor de cursinho preparatório para concurso, dando aula aí para várias turmas, vários concursos nessa pegada. E acontece algo interessante nesse meio. Eu dou aula de direito administrativo. E lá no direito administrativo tem uma matéria que chama administração pública. Dentro dessa matéria eu dou aula de servidores públicos, dou aula de serviços públicos, administração pública direta, administração pública indireta, licitação, contratos, N coisas relacionadas à administração municipal, estadual e federal. E sempre que eu estava dando aula dessas matérias, os alunos falavam, professor, por que o senhor não se candidata? Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu já era bem acumulado, né? Sendo servidor público e sendo professor, eu já estava praticamente com o tempo todo ocupado. Mas os alunos sempre falavam, professor, se candidata, tal. Acredito que o senhor tem jeito para isso. Enfim,
Quando nós fomos eleitos para a Associação dos Oficiais de Justiça, os colegas da categoria começaram também a vir com essa ideia. Temos que ter um representante, né? Precisamos de um representante. E quando fomos eleitos no sindicato geral, que é o Sinjur, a nossa própria base sentiu a necessidade disso. Precisamos também estar junto ao poder público, ao parlamento, né? Então eu resolvi ouvir tudo aquilo que eu ouvi durante esse tempo todo e, após fazer minhas reflexões íntimas e conversar com a minha família, porque é um desafio grande, custoso e penoso, eu resolvi aceitar. Me inscrevi faltando um dia para fechar a filiação partidária. Um dia. No último momento, mas ouvi algo maior do que eu e falei, eu vou aceitar. E graças a Deus, até hoje, tem sido excelente. Rafael, eu sempre tenho perguntado para todo mundo que passa por aqui. Claro que eu faço votos, você é um cara... Eu estou conhecendo você hoje, né? Mas como a gente é conterrâneo, parece que a gente já se conversa naturalmente, né? E eu vejo a sua alegria, a sua disponibilidade, né? O paulista é muito assim, né? Doidão. E me diz uma coisa. Eleito vereador, se der tudo certo, eu faço votos que dê. Primeiro dia de mandato, 1º de janeiro de 2025. Começa lá. Primeiro ano, qual a sua meta? Qual é a primeira coisa que você falou? Pô, cheguei, agora tem que fazer acontecer. Olhando para aquela câmera, conta um pouquinho disso aí. Com a graça de Deus e com o voto desse campinense, Deus abençoe que seremos Campineiro. eleitos. Campineiro. Deus, mas as duas, segundo a enciclopédia, Ele é o primeiro que pede voto para mim ao vivo aqui. Né? Aprendi que é assim. Paulista, né? é doido, não tem jeito. Bom, 1º de janeiro. Primeiro lugar é agradecer, sendo eleito, agradecer todos que estiveram junto conosco. Porque se tem uma coisa que eu abomino na minha vida é a ingratidão. Então, primeiro lugar é agradecer todos que se juntaram e estão se juntando nessa luta conosco. Desde já eu agradeço de coração todos que estão me apoiando nessa caminhada e nessa jornada. Essa jornada tem sido muito cansativa, muito exaustiva, mas que tem chegado no fim do dia e nos dado muita alegria pelo apoio todo que estamos recebendo. Você que tem me apoiado nessa campanha, desde já, muito obrigado. E você que está vendo agora e quer nos apoiar, entre em contato com a gente, seja pelo Instagram, Rafael_campanha, entre em contato comigo, fala no direct, vem somar com a gente. Então, em primeiro lugar, é agradecer todo mundo. Segundo lugar, colocar o gabinete do vereador na rua. Esse é o primeiro ponto. Um dos meus projetos chama Gabinete de Rua. Eu sou oficial de justiça, então eu já trabalho na rua. Eu não tenho dificuldade de estar na rua. Meu lugar não é gabinete, e lugar de vereador é na rua, principalmente para fiscalizar os nossos serviços públicos. Então, o projeto base que eu tenho é ter um gabinete móvel que vai para a rua, para fiscalizar todos os serviços públicos e também para ouvir o nosso cidadão. E eu não estou criando nada, Paulo. Eu apenas copiei, vi os bons projetos que tem lá fora e copiei. Existe lá vereadores que fazem isso e eu quero fazer. Porque para mim não serve ficar numa sala entre 4 paredes. Não serve. Eu quero ir para a rua, para ouvir o que estão precisando e para fiscalizar. Paralelo a isso, eu tenho uma grande missão. Qual é a minha missão? Conseguir que em Porto Velho tenhamos uma guarda municipal. E eu falo isso com toda a propriedade. Por quê? Existem 3 capitais no Brasil que não têm guarda municipal. Porto Velho, Rio Branco e Cuiabá. E a gente pode mudar esse cenário. Eu trabalhei com a guarda municipal de Guarulhos, de São Paulo capital, de Itaquá, de Poá, de Mogi, de Suzano. Trabalhei com todas essas guardas municipais. Eu sei exatamente como uma guarda municipal funciona e como uma guarda policial atua. Você, que já deve ter ido na Avenida 25 de Março em São Paulo, sabe que quem faz a segurança da 25 de Março é a GCM, é a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Fora tudo isso,
tem uma proposta de emenda à Constituição tramitando para transformar as guardas municipais em polícia municipal, num modelo de polícia que está muito mais próxima do cidadão. E outra coisa, se a gente parar para analisar, a polícia militar, que é muito bem treinada e que funciona muito bem, hoje ela se ocupa, aqui em Porto Velho, de ocorrências pequenas. Ocorrências como briga de vizinhos, discussões, som alto. A gente ocupa a polícia militar com essas pequenas ocorrências, sendo que ela poderia estar em casos de roubo, assalto, furto ou homicídio. A gente consegue escalonar, como é em São Paulo. Lá em São Paulo, a segurança pública, ela fala, aqui temos uma ferramenta para cada parafuso. Isso é frase da Secretaria de Segurança de São Paulo. Se a ocorrência é simples, leve, vai à guarda. Se a ocorrência é mais pesada, vai à polícia militar. Se é uma ocorrência de muito alto risco, vai às tropas especializadas, que lá é rota, COI, enfim, são as polícias mais especializadas. Se precisa de apoio aéreo, vai o Águia, o Pelicano. A gente precisa ter essa escadinha, escalonar. A gente não pode destacar aqui, ocupar uma força tática da polícia militar, uma briga de vizinho. A gente pode fazer isso com uma polícia municipal, com a GCM. Então a gente consegue melhorar a macroestrutura da segurança pública. Até montando uma base, porque a base vai tornar o policial mais amigo. Exatamente isso. Uma pessoa que sabe o que está acontecendo ali. Sabe quem é quem. Que vai ter um jogo de cintura. Exatamente né? isso. Talvez ô pessoal, deixa disso, vocês beberam muito, calma aí, né? E para quem conhece São Paulo, sabe que lá, PM, Polícia Civil e Guarda, é tudo polícia. Sim. O cidadão liga para qualquer um e chama na rua qualquer um e a ocorrência é atendida. Vou dar o exemplo de Barueri. Barueri tem... O efetivo da guarda é 8 vezes maior que o efetivo da PM em Barueri. Aí eu te faço a pergunta, quem faz a segurança de Barueri? Se o efetivo da guarda de Barueri é 8 vezes maior que o da PM, quem efetivamente faz a segurança de Barueri? A guarda. Aí você vê, Campanha... Eu fiz a mesma pergunta para todo mundo, mas você está jogando um ponto muito importante, que é o ponto da segurança. E se a gente for ver, os lugares mais difíceis hoje é a Zona Leste, é onde está a população mais carente, onde está a maior parte da população, na realidade. Né? E aí você vê, não tem praça, não tem creche suficiente, as escolas muitas estão precisando de reforma, não existe escola a tempo integral. E nós viemos, você tem 44 anos, você ainda é uma geração um pouquinho depois da minha. Eu vou fazer 56 anos agora no final do ano. Daqui a pouco eu chego lá. Se Deus quiser. Daqui a pouco eu te alcanço. Se você chegar com a mesma força minha, você tá bom. E aí o que acontece? Meu amigo, nós somos da geração, eu ainda peguei, você pegou o finalzinho dessa geração, que é a geração que tinha pai e mãe dentro de casa. Aí depois a gente começou a ter aquela mulher empoderada, aquela mãe leoa, que segurava as pontas, trabalhava, ia para cima e criava os seus filhos. Hoje nós somos uma geração que a criança não tem pai nem mãe. Onde as meninas ficam a maior parte na rede social, tirando selfie. Não estou dizendo todas, tá? Pelo amor de Deus, mas uma grande parte, infelizmente. Onde o Estado dá uma pensãozinha pequena para ela, se chama Bolsa Família. Se ela tiver 2, 3 filhos, ela ganha um pouquinho mais. Não chega a R$1.000, é 800 e pouco, R$900. Se conseguir alguma coisa de um pai de uma das crianças, geralmente é filho de cada pai, então tem 3 crianças em casa, 4 crianças, e cada uma tem um pai diferente. Ou quando nem pai tem. O cara fica o dia inteiro lá no celular, tadinho, ou jogado em qualquer canto. Como que nós vamos ter um lugar que só plantou espinho, a gente colher flores? Nós não vamos colher flores isso aí. Não adianta chegar lá depois e falar, é bandido, é isso, é marginal. Mas o que foi feito para poder não ter essa realidade? O que se pode fazer por essa mãe? Tentar incentivar ela, mesmo ela sendo fruto de uma série de coisas erradas, chegar e tentar tratar essa situação. O que se pode? Será que é a escola padrão, onde a criança entra de manhã, sai só à noite, tira um pouquinho ela desse ambiente tóxico? O que é que você pode fazer com esse pensamento de segurança? O que você pretende trazer para a Zona Leste, para as áreas mais difíceis e mais perigosas, onde a polícia não está, a segurança não está, não existe uma polícia metropolitana, no caso, que cuide,
mas o bandido está lá, a facção está lá, né? E a criança desde cedo sabe o funk proibidão, o decor, e sabe o que é fumar uma maconha, um skunk. Como é que você muda essa história? É uma mudança social. Isso já ocorre há algum tempo e tende a se tornar mais crítico cada vez mais. As nossas zonas de maior criminalidade, e isso eu tenho o mapa criminal, porque nós, oficiais de justiça, temos acesso ao mapa criminal. As regiões mais perigosas são o fundo da Zona Leste, onde a gente tem mais incidência de furto, roubo e homicídio, e também aqueles bairros mais periféricos da Zona Sul. São mais problemáticos. Como oficial de justiça, andando na rua em torno de 35, 40 quilômetros por dia, eu estou lá na Zona Leste, eu vejo várias crianças na rua sem ter o que fazer, porque elas não estão em horário escolar e não estão em casa, porque muitas vezes a mãe não está em casa. Então, uma escola, as escolas que tenham o horário integral já trariam aquela criança, levariam aquela criança para obter uma carga maior de estudo e também o esporte. Algumas matérias faltam na nossa grade curricular municipal. A gente tem que ter algumas matérias, e dá para ter, Paulo, algumas matérias dá para se acrescentar com custo baixo, matérias interessantíssimas na grade municipal. Exemplo, empreendedorismo. Muitas pessoas têm a vocação para empreender, mas elas não têm a instrução para empreender. Então, se a gente tiver matéria de empreendedorismo na escola, já vai ajudar muito. Outra matéria importante que nós podemos ter, direito do consumidor. Todo mundo é consumidor. Eu, como professor de direito, falo, todos nós somos consumidores. Por que não levar a escola também, a escola municipal, já desde criança, os direitos básicos, os mais simples direitos do consumidor? Um outro exemplo, direitos e garantias fundamentais, que está lá no direito constitucional. Também podemos ter. Outro problema sério que temos, o endividamento em massa. A gente pode também ter não só aulas, mas como ciclo de palestras de educação financeira nas escolas municipais. Porque tudo isso vai fazer diferença na vida da pessoa e vai fazer diferença na economia. Isso a gente pode acrescentar na grade curricular do município com custo baixo e aí aumentar a carga horária das escolas municipais para período integral, que vai fazer com que aquela criança fique menos tempo na rua, ou seja, vai dificultar o assédio dela pelo crime organizado. E se for falar de crime organizado, Paulo, eu estudei o PCC lá em São Paulo. Graças a Deus, Porto Velho está bem longe de ser o que é o PCC em São Paulo. Nós estamos bem longe, só que nós temos que cuidar agora da nossa segurança, com muito zelo e com muita cautela. E o município pode ser sim um ator na segurança pública, não temos que deixar só para a União e para o Estado. O município pode atuar sim, para a gente não chegar no estado de crime organizado que já tem no estado de São Paulo. Campanha, nós temos que encerrar, mas você tem alguns segundos aí, olhando para aquela câmera, para pedir o seu voto para o eleitor. Primeiro eu quero agradecer, Paulo, muito obrigado. Foi uma satisfação prazer, te conhecer. Todo meu, cara. Eu quero dizer a você que nesse pequeno tempo me conheceu, saiba que você pode me ajudar. Você pode me ajudar entrando no nosso Instagram, é Rafael_campanha. Rafael_campanha, segue a gente, fala comigo por lá. E eu também já digo para você, o meu número é 11011, é fácil memorizar, 11011. Assim como o Paulo, vote na gente, é o que eu peço. Um grande abraço, pessoal. Olha só, gostei. Rafael, Deus abençoe a sua vida. Amém. Pessoal, esse foi o programa Paulo Cavalcante dessa semana. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube e todo sábado às 21 horas com reprise domingo às 21 horas também. Fica com Deus, um forte abraço.